O canal Educação e Business está no ar e não se esqueçam, é o momento de mudar sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras e fazendo uso de álcool em gel, visando, é claro, a proteção coletiva. E a entrevista de hoje é com Maurício Rocha, amparense, técnico campeão paulista sub-21 de vôlei feminino no ano de 2020. Maurício Rocha, seja muito bem-vindo ao canal Educação e Business. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, expor um pouquinho da nossa história e desse esporte que tanto traz alegria para a nossa cidade. Muito bem, Maurício, né? E por falar em esporte, vamos falar muito de vôlei aqui hoje, naturalmente. Maurício é técnico de vôlei. E já vou começar perguntando, qual é a trajetória do técnico de vôlei amparense Maurício? Bom, o Maurício, na verdade, ele vem do futebol. O Maurício começou, sempre joguei futebol na minha vida, tive passagem por categorias de base de futebol aqui de Amparo, do Atlético e outras cidades. E acabei não seguindo, resolvi fazer educação física através de amigos que incentivaram. Até eu sempre cito um amigo meu, Antonassi, que foi um incentivador a fazer educação física no intuito de trabalhar com PCD, né, pessoas com deficiência, e paradesporto. Mas durante o trajeto da faculdade acabei conhecendo o vôlei através de uma amiga que fazia vôlei aqui e foi acontecendo naturalmente, foi apaixonante, a coisa foi andando e chegou onde chegou hoje, né? A gente foi num projeto da Escola da Família, a gente fazia atividade lá, como tinha mais meninas, acabamos querendo montar uma equipe de vôlei feminino. Floresta, que é nosso parceiro até hoje, cedeu o espaço da quadra e a gente começou as atividades. Eu sempre com o pensamento de evoluir. A princípio era assim, ocupar o tempo com o esporte, que é uma coisa que eu sempre gostei. Mas ela foi se tornando séria, eu vi que tinha possibilidade de crescimento e fui colocando objetivos, pensando sempre lá na frente como eu poderia alcançar. E o primeiro objetivo maior nosso era alcançar uma medalha nos Jogos Regionais, que era coisa que tinha acontecido em 1984, quando eu ainda jogava futebol, foi a última vez. E Amparo nunca mais tinha conquistado. Então esse foi o meu maior objetivo para poder chegar em um ponto. E aconteceu, a gente trabalhou bastante e acabamos conquistando essa medalha. E aí o vôlei começou a se desenvolver, a base e tudo, e nós fomos crescendo. E você, aliás, professor Maurício, né? É ex-aluno da Unifia, formado aqui em Educação Física. E também, como comentou aí, foi campeão regional de futebol, né, aqui por Amparo, é isso? É vice-campeão. Vice-campeão? Vice-campeão dos Jogos Regionais em 1984. Já vai falando a idade, né? Mas foi em 84 quando era a equipe do Atlético, do Amparo, que representava a cidade. Aliás, foi o último ano que o Atlético representou a cidade em Jogos Regionais. Aí nós viemos a conquistar uma medalha novamente em esporte coletivo em 2015, com o vôlei feminino sendo vice-campeão também dos Jogos Regionais em Mococa. Que maravilha. Uma pessoa aí do esporte da cidade de Amparo e que está se dedicando aí atualmente ao vôlei, que é a sua paixão, né, professor? O vôlei, podemos dizer que hoje é a sua paixão? Eu diria, né? Como eu disse, eu estou no lugar onde tudo começou, né? Aqui na Unifia. Fico feliz sempre em retornar aqui, porque se eu estou hoje como treinador é porque eu me tornei um professor e busquei esse espaço. Mas não é minha paixão o vôlei é minha vida hoje, né? Hoje eu vivo do vôlei, é meu trabalho, é a minha falta de sono, também as minhas alegrias e tristezas. Muito bem, professor Maurício. E como estamos falando em vôlei, e tudo na vida tem uma história, qual é a história do vôlei amparense? Então, como eu falei aí há pouco, o vôlei ele começou aqui na faculdade, na Unifia, através de um projeto da Escola da Família. E
foi se desenvolvendo na escola da família, na época na escola, não lembro o nome da escola, mas lá no Pinheirinho, é onde eu trabalhava, porque eu tinha bolsa através da escola da família. E aí acabamos indo para Floresta, quando começou a se tornar sério. Aí era um trabalho que era assim aos sábados, que às vezes a gente chegava lá e tinha 6 pessoas para treinar, pouquíssima gente, a gente foi batalhando, trazendo mais uma. Como eu disse, teve uma época que eu levei minha família, né, esposa, filhas, para jogar, para poder ter número, mas sempre acreditando que ia dar certo. E aí ele foi crescendo. Aí o primeiro intuito, como eu disse, era alcançar os jogos regionais, mas por isso eu tinha que passar por alguns campeonatos aqui da região e crescer. E logo assim no início, quando a gente começou com a base, nós já conquistamos a Copa Itatiba, que era um campeonato importante na categoria pré-mirim e mirim. E no ano seguinte fomos 3º lugar, daí fomos 4º lugar no adulto e aí por diante foi os Jogos Regionais em 2015, daí depois disso nós nunca mais paramos de conquistar medalhas em Jogos Regionais. Todo ano nós conquistamos, ou campeão ou vice, e eu acho que o ápice de tudo isso foi, a gente disputou um Sindiclube, que seria um campeonato abaixo da federação. Nós disputamos um ano, no ano seguinte eu falei para as meninas, se a gente chegasse na final, nós iríamos para a federação. Aconteceu que nós fomos para a final do Sindiclube contra a equipe do Regatas de Campinas, perdemos a final, aí já fomos para a federação, pensando em participar. Só que no primeiro ano do Sub-19 da federação, a gente já chegou numa final de Série Prata contra o SESI. Um fato assim inédito, né? Amparo nem tinha disputado Federação Paulista. E no mesmo ano nós fomos pela primeira vez um esporte coletivo de Amparo, foi campeão nos Jogos Regionais. Então ali começou. Então acho que a gente vem quebrando barreiras desde o começo. Não tinha medalha, conquistamos, não tinha sido campeão dos Jogos Regionais, ficamos. Amparo na sequência foi vice do Paulista, na categoria Sub-19, depois já fomos 3º lugar nos Jogos Abertos, depois já fomos campeões dos Jogos Abertos, aí um 6º lugar no Campeonato Paulista, Sub-21, para isso nós passamos, lógico, por um momento na transição do Sub-19, no primeiro Campeonato Sub-21 nós ficamos em último, sem ganhar, ganhamos um jogo no campeonato, mas era um time novo que eu estava preparando para o Sub-21, aí veio um 6º lugar, e, consequentemente, foi o ápice, foi chegar agora em 2020, com todas as dificuldades que o mundo, né, se confrontou. A gente, dentro dessas dificuldades, nós buscamos uma oportunidade. E aí foi o ápice, foi a conquista do Paulista, né, Sub-21, 2020. Sim, uma coisa assim que, toda vez que eu falo, eu tenho a imagem nítida do momento da conquista, né? Então, assim, é até emocionante falar e gratificante em todos os sentidos, porque só quem batalhou por tudo isso, todo esse tempo, sabe o valor dessa conquista. Eu não diria que a conquista em si é o mais importante, eu acho que a trajetória é o mais importante para chegar onde nós chegamos. Tudo que nós passamos, tudo que eu passei, descrédito e todas as outras coisas, e para chegar nesse ponto, mas assim, nossa, é muita felicidade, assim, a gente acaba passando por cima de coisas não tão boas para poder conquistar isso daí, né? Professor, técnico Maurício, né, me permita, técnico Maurício, olhando toda essa trajetória, né, ouvindo toda essa trajetória, me faz pensar de que esse caminho realmente não foi nada fácil, né? Que receita existe aí dentro do coração do técnico Maurício, né, que nos faça entender essa trajetória vitoriosa e quais são os desafios quais foram os desafios que estiveram envolvidos em toda essa trajetória. Não apenas o título paulista Sub-21 no ano passado, mas nesses títulos aí conquistados nos últimos anos. Acho que assim, eu resumo às vezes, né, costumo resumir assim, em poucas palavras o que seria tudo isso, mas assim, programação, né, eu acho que é uma
uma palavra-chave quando você quer conquistar alguma coisa, né? A outra é perseverança. Então, você programar o que você quer conquistar, você já está de antemão já dando um passo para a conquista. E perseverar, porque o caminho, normalmente todo caminho para uma conquista ele é complicado, ele é difícil. Porque se fosse fácil, quase todo mundo conquistaria. E eu creio que assim, aliás, eu acho que sempre assim, acreditar sempre, né? Você ter foco, mas acreditar sempre que você pode chegar. E, assim, e os obstáculos vão aparecer, e aí eu sempre falo que a gente precisa ser como água nesse momento, né? Você não tem que enfrentar o obstáculo, você contorna ele, aprende com ele e acaba crescendo. Mas foram muitos obstáculos. Por exemplo, patrocínio. Nós somos a primeira equipe assim que começou a correr atrás de patrocínio. Eu lembro que na verdade o primeiro patrocínio foi um amigo meu que ofereceu. Aí, consequentemente, ele indicou outros amigos e a gente foi. E o fato de você ser conhecido na cidade, você acaba tendo crédito, né, com as pessoas, porque quando você é conhecido e no bom sentido, você tem essa credibilidade para às vezes chegar e pedir algo. E foi o que foi acontecendo. Eu ia, eram patrocínios na época de R$100, R$150, que mal ajudava a equipe, mas foi acontecendo. Eu fui acreditando e em cima disso eu fui montando um sistema de gestão onde a gente tinha que estabelecer metas para conquistar, tanto na questão financeira, sempre assim a gente tinha o apoio da prefeitura, né, no caso, com a questão de transporte, taxas de campeonatos e contrapartida representar a cidade. Mas isso tudo gera cobranças, né? Então, se você não dá resultado, eu me lembro que o primeiro regionais que nós representamos a cidade, nós não fomos bem. No ano seguinte, nós não deixaram a gente representar. Aí no outro ano precisaram da gente, nós fomos, não nos classificamos novamente, mas demos um passinho a mais. E aí eu acreditando sempre que a coisa daria certo. E aí a gente foi trabalhando. Trabalho. Eu sempre falo que é muito trabalho. Eu tenho uma frase comigo que é assim, né, para quem acredita, que é assim, primeiro você dá o passo, depois Deus coloca o chão. Não adianta você falar assim, ó, estou rezando todo dia e aí volta para a cama. Então eu acho que tem que ser um caminho diferente. Você tem que dar o passo, acreditar naquilo que você faz, trabalhar, suar, regar a sua semente com o seu suor e fazendo. É aí que as coisas tendem, se você programar ela certinho, tudo, fazendo o trabalho corretamente, vai dar certo. Eu creio que dificilmente dará errado. Porque não é só o título em si, né? É todo um legado que você deixa às pessoas, as meninas, né? No caso, no vôlei, estamos falando de vôlei feminino, de Amparo. As meninas hoje que eu tenho, ex-alunas, todas formadas, tenho a ex-aluna médica, psicóloga e tudo, que passaram por lá e a gente ajudou a se tornar uma cidadã. Técnico Maurício, né? Além de todas as dificuldades naturais já relatadas, né, uma equipe campeã ela precisa de uma estrutura muito grande, né? É necessário fisioterapia, é necessário em alguns momentos um médico para poder atender, é necessário uma boa alimentação, né? Uma orientação psicológica. Então, nessas conquistas que você aqui nos relata, né, que são um fato, né, como é que foi possível conseguir esses mais variados tipos de apoio tão necessários para uma equipe campeã? Torno a falar, a maioria das vezes foram amizades. Por exemplo, nós tivemos ajuda de clínicas de fisioterapia que eu tinha amizade com o fisioterapeuta, ele cedia o espaço. A gente teve o primeiro a fazer isso conosco foi o Patrick. A gente, uma época, usou a fisioterapia da prefeitura, que era perto da casa das meninas, então a gente acabava tendo um espaço ali. O próprio pessoal que trabalhava cedia um horário para as meninas, tudo assim apertadinho, mas conseguia ajudar. Depois veio o Lucas,
que está conosco até hoje, o Lucas Groppo, que nos auxilia, o Juninho, que também agora tem a sua clínica e também nos auxilia. Então sempre foi nesse sentido. A questão médica, a gente corria atrás, acontecia alguma coisa, era assim, vamos levar para o hospital, vamos pedir para alguém ajudar, um amigo, um parceiro, para fazer. Às vezes a gente tinha que voltar a menina para a cidade dela para poder se tratar na própria cidade, a gente não tinha essa condição aqui, mas sempre a gente deixou claro para os pais que nós não tínhamos. E então sempre teve o entendimento, né? E a gente foi seguindo dessa maneira, criando essa estrutura. A gente, por exemplo, toda equipe de alto rendimento precisa de uma academia, nós não temos. Hoje nós trabalhamos no Floresta e depois de muito tempo lá dentro, o Floresta também está nos cedendo academia 2 vezes por semana. E aí a pessoa que tem um pouquinho de entendimento vai falar assim, puxa vida, mas 2 vezes por semana não é o suficiente. Daí nós temos que nos virar trabalhando, fazendo trabalhos físicos na quadra, com coisas que a gente conquistou ao longo do tempo e trabalhando nesse sentido, assim, mas sempre nessa questão de auxílio. Lógico que vem os patrocinadores que ajudam de uma ou outra maneira, mas nessa questão estrutural, por exemplo, por muito tempo eu fui sozinho. Eu era o gestor, o treinador, o técnico, que arrumava a torneira da casa, tudo. E até para me manter eu tinha que ter 3 empregos. Então, correndo atrás, tudo. Daí tinha pessoas que davam apoio, sempre acreditando, falando, continua que vai dar certo, você acredita. E aí os resultados foram vindo, mas assim, o correto hoje para você ter uma equipe disputando é você ter essa estrutura pronta, né? Nós estamos trabalhando para isso. Esse ano aqui nós conseguimos comprar um material para treinamento físico, bozus, cones, tudo através da lei de incentivo, que nós conquistamos o projeto, já é o terceiro ano nosso de projeto na lei de incentivo, que há 2 anos vinha beneficiando com a questão de uniformes e bolas e o salário do professor. Agora esse ano a gente já conseguiu mais material esportivo, a gente conseguiu contratar uma preparadora física, que hoje eu trouxe uma menina que era do vôlei, que jogou comigo, se formou aqui também na Unifia, e agora ela está de preparadora física, a gente já consegue ter uma estagiária que estuda aqui na Unifia, que também jogou comigo, está lá, então quer dizer, privilegiando aquelas pessoas que passaram pelo projeto. Nós estamos tentando estruturar, mas eu acho que isso vai assim, um tempo. O ano passado, na pandemia, nós conseguimos reformar a quadra do Floresta, através de ajuda das pessoas. Então a gente aproveitou a pandemia, tudo parado, a gente não treinava, então conseguimos reformar. Hoje nós temos uma quadra boa lá, utilizamos também a quadra do ginásio municipal, em parceria com a prefeitura, que agora com nova gestão também ofereceu um apoio, tudo, e vamos ver como vai ficar a situação, né? Muito bem, Maurício. As pessoas, né, muitas vezes olham somente o título, né? O troféu ou a medalha, mas existe muito esforço, muita dedicação por trás, né, de todo esse trabalho. Por isso que é importante aí a todos que estão nos vendo, nos assistindo, né, de alguma forma, né, quem puder apoiar o esporte, porque o esporte, além de tudo, é um agente transformador, né, é um agente que coloca as pessoas em um patamar de vida diferenciado, psicológico e social, inclusive, né, Maurício? Agora, dada a importância do esporte, a importância do vôlei na sua vida, né, e o sucesso dessas conquistas, Maurício, né, qual que é a característica principal como técnico que o Maurício tem e que contribui muito aí para essas equipes campeãs? Primeira coisa que eu sempre penso é trabalho. Trabalhar, estudar, importante. Mas assim, as pessoas costumam dizer que é importante estudar e trabalhar, e eu coloco o trabalho em primeiro lugar, porque você tem que estar o tempo inteiro em cima daquilo ali, você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, dar o exemplo, né? Estudar sim, porque as coisas hoje,
acontecem muito rapidamente. Se você não estuda, não vai atrás do conhecimento, você vai ficando para trás e você vai perdendo espaço. E o nosso projeto, às vezes, também não tem essa possibilidade, porque as outras equipes, normalmente, elas dão cursos para os professores, para os treinadores. Ó, vai ter um curso tal, eles pagam para o professor ir até lá. Nós não temos isso. Eu sou um treinador nível 2, que, por exemplo, eu não posso ficar em pé na quadra, porque eu não tenho tempo para fazer o curso nível 3 ou 4, porque se eu saio do projeto, eu não tenho quem fique cuidando. Então, mas eu creio que a característica é trabalhar. E assim, é acreditar sempre. É passar isso para as suas atletas, para passar isso para quem trabalha com você, que existe a possibilidade da conquista desde que você acredite e trabalhe para isso. Isso aí já vai no psicológico? Vai, mas assim, é no trabalho do dia a dia. Se você se coloca como um trabalhador, você chega antes e vai embora depois, você trabalha junto com os seus atletas, eles vão seguir esse exemplo, eles vão trabalhar duro, assim, não esmorece, né? Não se deixa abalar, às vezes, por uma derrota, por uma falta de conquista, porque eles sabem que ali na frente existe a possibilidade, porque você está passando isso para eles. E eu sou uma pessoa que acredito muito, eu trabalho para isso, como eu disse antes, mas eu acredito muito que as coisas podem dar certo desde que você faça a sua parte, desde que você faça o bem. Né? Pensamos em tornar atletas, temos vários exemplos de ex-atletas nossas que estão jogando em equipes grandes. Uma menina nossa hoje que foi formada na nossa base indo para o Barueri jogar. Então a gente tem vários exemplos aí que podem dar certo, mas temos outras que não seguiram a carreira do vôlei e estão aí formadas, trabalhando com família, tudo, e estão sempre lá, estão assistindo, se tornam torcedoras, querem que a filha ou o filho jogue vôlei. Mas a característica principal é você trabalhar o tempo todo, e porque isso faz com que você conquiste o respeito daqueles que acompanham o esporte. E aí vem esses auxílios, que não é tudo que a gente precisa, mas já é um passo, né, para a gente entender que um projeto como esse precisa continuar crescendo. Claro, muito importante. Um projeto extremamente importante, acima de tudo, pela transformação social, né, como nós estamos falando. Perfeito. Que é proporcionada para todas as atletas, no caso. Maurício, em termos de equipe, quando a gente olha em um esporte coletivo, o conjunto, né, você detalhou as características importantes para um técnico, né, para uma equipe, que é aquela que realmente entra em quadra e vai disputar ali, seguindo, evidentemente, as orientações do técnico. Quais são os caminhos para se conquistar um título? Assim, por exemplo, o trabalho, a pré-temporada ela é sempre assim, essencial na conquista lá no final, né? Porque é quando você programa a parte física, técnica, a tática, e às vezes as pessoas, a tática, não, a periodização ela é muito importante. Então, antes é importantíssimo você já saber aquilo que você quer conquistar no ano e preparar ele durante a pré-temporada. Então, e aí volto a falar, a preparação é muito importante na questão física, na questão de você saber onde você quer, e aí durante a periodização você sabendo os campeonatos que você vai disputar, você vai colocando, pré-determinando os objetivos, e aí você vai fazendo. A avaliação que você faz no começo do ano através das atletas também é muito importante, porque você sabe até onde você pode alcançar algumas coisas com uma e com outra, mas eu creio que para uma conquista, eu acho que o fator primordial é o psicológico, o emocional. O vôlei ele é muito emocional, todo esporte tem o seu lado emocional, psicológico, mas o vôlei, por conta das características dele, e ainda mais se tratando de feminino, é mais emocional ainda, né? A mulher ela tende a ser mais emocional. Então, o psicológico é muito importante. Por isso que eu vejo, eu não citei a questão da psicologia, né? E é uma coisa que nós não temos, e acho assim primordial para qualquer equipe de rendimento, até para um trabalho social,
para você, porque você trabalha na formação do cidadão, sim. Então você tendo a psicóloga ali, uma pessoa trabalhando esse lado emocional, em grupo, individual, e porque o esporte coletivo ele faz com que você aprenda a trabalhar com as pessoas, a respeitar as diferenças e assim por diante. Mas no alto rendimento eu creio que essa importância é melhor porque quando você perde ou ganha, dependendo da situação, você pode perder um campeonato. Às vezes uma derrota faz com que você ganhe o campeonato se você tem um psicológico bom. E às vezes uma vitória faz você perder. Porque você acredita que você está bem e essa vitória às vezes veio numa situação diferente e você acaba perdendo o campeonato. Então eu creio que o emocional durante toda a trajetória do campeonato, ela é muito importante você trabalhar nas vitórias, nas derrotas, saber que às vezes você ganhou um jogo, mas não ganhou nada, saber que você perdeu um jogo, mas você deu um passo à frente e pode conquistar lá na frente outro. O nosso exemplo, ano passado, contra o Taubaté. No primeiro jogo, nós jogamos em Taubaté contra eles, nós perdemos assim, não vimos a cor da bola. Já me programei na final para jogar contra eles, estudei a equipe adversária e sabia que uma vitória na minha casa era assim uma grande parte da conquista do título. Tanto que foi o que aconteceu, nós ganhamos bem, jogando bem em Amparo, fomos para a final, perdemos o jogo e ganhamos o Golden 7, nos preparando para essa situação. Se existisse um Golden 7, a gente sabia que nós poderíamos vencer, porque eu trabalho com o emocional da outra equipe que achou que ganhou, e aí a coisa muda. Então eu acho que o emocional é muito importante, e o trabalho psicológico, a função da psicologia no esporte hoje eu acho assim pré-determinante para qualquer conquista. Uma boa cabeça alcança enormes resultados, né, Maurício? Sim. E Maurício aí está nos contando sobre o título paulista feminino de vôlei sub-21 no ano de 2020. Vamos ver aí um trecho dessa importante conquista para o esporte amparense. Maurício, aí vimos essas imagens, né, esses momentos aí marcantes, o vôlei de Amparo para vocês enquanto equipe, né? Como é que foi essa trajetória do início até o jogo final? O ano para nós começou, normalmente começa final de janeiro, né, onde a gente começa a nossa preparação e aí a gente faz a avaliação de algumas atletas que estão chegando para compor a equipe e ainda às vezes na formação da equipe, né, para o ano. E logo em seguida da toda a nossa preparação física, nós tivemos a pandemia, né, onde as meninas tiveram que retornar para a casa dela, para os lares, né, por conta dos protocolos, de tudo que vinha acontecendo, uma coisa que ninguém sabia direito como era. Mas nós nos preparamos, nós montamos um trabalho físico individual online, onde a nossa preparadora física na época, Juliana, montava os treinos das meninas e elas iam treinando e a gente semanalmente ia cobrando elas dos resultados que estavam acontecendo durante toda a pandemia. Lógico, a gente pensando, ao início pensava que era um mês que seria, depois pensava que era 2 meses, e aí assim a questão do condicionamento físico tinha que ir sendo aprimorado e a distância individual fica um pouco mais difícil. Aí a gente começou a pedir para que fizessem trabalhos individuais dentro de casa, tinha menina fazendo trabalho com bola dentro do apartamento. Mas eu acho que isso tudo nos fortaleceu durante a pandemia, sempre acreditando que a partir do momento que voltasse, se voltasse no ano, nós estaríamos preparados. E aconteceu que foi liberando aos poucos, nós fomos nos preparando no sentido de trazer 2, 3 meninas de cada vez para fazer os testes, seguir tudo certinho, à risca, como tinha que ser, porque as meninas moram na mesma casa e não queríamos ter nenhuma consequência nesse sentido, né? Principalmente na questão da saúde dessas meninas.
E foi dando certo. Nós fizemos todos os testes, depois fizemos do grupo inteiro. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhum teste positivado. Conseguimos terminar a competição tranquilo. E aí nos preparamos, daí teve que ser rápido, foi um mês de preparação com bola, física juntas. Fomos para o primeiro jogo, que era para nós assim, ninguém conhecia ninguém, jogamos contra Santos. Aí por conta da tabela, o primeiro jogo foi em casa, obtivemos uma vitória legal, muito boa, convincente, que fez a gente já começar a pensar um pouquinho. E aí assistindo os jogos das outras equipes, analisando, a gente começou a entender que daria para chegar um pouquinho mais além daquilo que imaginávamos a princípio. Depois tivemos mais um jogo contra o Guarujá, onde nós perdemos lá para a equipe de Guarujá, que depois viemos a enfrentar na semifinal. Aí a competição foi correndo. O último jogo nosso da fase classificatória foi contra o Taubaté, onde a gente estava definindo se ficaríamos em segundo ou terceiro. Acabamos perdendo e ficamos em terceiro na fase classificatória para enfrentar o Guarujá novamente, que era quem a gente tinha perdido. E existia a preocupação de enfrentar uma equipe que a gente faria o primeiro jogo em casa e o segundo decidido na casa deles, numa quadra assim que diferente e tudo. Então nos preparamos, pegamos o vídeo do jogo contra o Guarujá, estudamos a equipe. Nosso jogo era numa segunda, nós ficamos domingo estudando o vídeo, treinamos em cima daquilo para viajar na segunda-feira, jogar e alcançar a classificação. Jogamos assim, nosso time foi bem contundente em cima de todo o trabalho. Ali nós entendemos que a gente já pensava em ser campeão, já tínhamos chegado no objetivo. O objetivo sempre é chegar na final, mas naquele momento, dá mais, dá para ser um pouquinho mais. Aí aconteceu a mesma coisa, pegamos o vídeo do jogo contra Taubaté, estudamos, trabalhamos, novamente tivemos que trabalhar num domingo, e fizemos todo o trabalho de casa e eu expliquei, deixei bem claro para as meninas na época que assim, a gente era importante ganhar o jogo em casa para fazer o segundo jogo fora, jogando toda a responsabilidade para o adversário. Foi um ano de muito trabalho, assim, a gente trabalhou muito, a gente dobrou os tempos de trabalho, às vezes assim, a gente tinha que pensar em dar descanso e ainda tinha pessoas que brigavam comigo porque falavam, você está trabalhando demais, dá descanso para as meninas e não sei o que, e aí a gente foi. Mas no final, aliás, as discussões nossas eram por conta disso, de às vezes exceder um pouco do trabalho. E aí a gente chegou na final, ganhamos o primeiro jogo em casa, fomos para o segundo, tendo a possibilidade de perder e ir para o Golden 7. Trabalhamos uma semana inteirinho focados nisso. Um ano atípico, porque onde a gente não tinha, aí foi o ano que nós perdemos o apoio da prefeitura. Então a gente tinha que, o Atlético, o Amparo, emprestava o ônibus para nós. Nós corrimos atrás de dinheiro, de verba, ajuda, auxílio para poder colocar o combustível. Então foi um ano bem atípico assim para nós. Mas deu tudo certo, porque consequentemente o ônibus era mais confortável do Atlético. Na época o presidente, o Luciano Antonassi, emprestava o ônibus para nós, nunca cobrou nada, sempre deu um apoio por ser esporte, via que era legal essa parceria. Chegamos na final, eu sempre acreditei. E eu falo para as meninas que é como se eu ouvisse uma voz, mesmo nos momentos mais difíceis, é assim, confia, mantenha o trabalho que na hora certa ele acontece. Mesmo no jogo da final, onde nós perdemos a primeira parte de 3-0, eu confiei o tempo inteiro que no Golden 7 nós ganharíamos e foi o que aconteceu. Nós fomos assim, eu diria que beirando a perfeição para ganhar esse jogo. Foi assim, fizemos tudo certinho, era uma equipe muito forte. O Taubaté sempre foi uma equipe forte. Tanto que ele levou 3 atletas minhas para lá, né? Eles têm uma condição melhor e acabou levando as meninas para a equipe dele. Mas foi assim, foi um ano de muito trabalho, mesmo quando a gente não podia trabalhar. Mesmo quando estávamos em casa, foi um ano assim de trabalho, de conversar com as meninas o tempo todo, falando, vocês podem, vocês têm que acreditar, é possível, dá certo.
e fazendo trabalho, indo, usando quadra de areia quando os ginásios estavam fechados. Então a gente trabalhou muito em cima disso para conquistar. Foi um ano assim, eu diria assim, como eu disse no começo da conversa nossa lá atrás, né, foi um ano de dificuldades que nós aproveitamos a oportunidade. Agora, Maurício, no momento em que houve no segundo jogo a derrota por 3-0, como é que você trabalhou para botar as meninas no jogo de novo? Então, aí assim, existem várias formas. Às vezes, eu sou meio crítico nesse ponto, mas eu, antes de terminar o terceiro set do jogo em si, prevendo que a gente não conseguiria, eu tirei duas meninas, assim, pontos chaves da equipe e deixei elas de fora, falando para elas que prestassem atenção no jogo, olhassem, porque a gente precisava mudar toda a nossa postura completamente se nós quiséssemos alcançar o objetivo. Eu até lembro até hoje que uma das atletas, a minha central, ela saiu, ela começou a chorar fora da quadra porque eu fiquei bravo com ela que ela não tinha feito uma coisa, mas na verdade eu fiquei querendo mexer com o emocional dela para que ela voltasse com gana, que por exemplo, eu quero mostrar para o Maurício que eu posso. E ela querendo mostrar para mim, na verdade ela não ia fazer bem para mim só, ela ia fazer bem para a equipe. E foi o que aconteceu. Ela e a levantadora voltaram com outro espírito pro Golden Set. Conversei com as duas em particular, falando, olha, eu preciso muito de vocês, se a gente começar bem, a gente vai. E fui mexendo no psicológico nos tempos do jogo, eu usava o psicológico para trabalhar com elas pro Golden Set, sendo que ali eu já não tinha quase mais a oportunidade de virar aquele jogo. Então eu fui trabalhando nesse sentido, mas foi muito na questão do psicológico. Nós ganhamos em casa, se nós fizermos isso lá, nós podemos fazer aqui. Vamos criar dificuldade para eles, deixar elas errarem e a gente absorver isso. Então foi muito ali foi muito o trabalho do emocional, do psicológico. Ali não era mais físico, nosso time estava bem fisicamente, não era mais físico, não era mais técnico. Era assim, você trabalhar a tática em cima do emocional. Você montar sua equipe em posicionamentos que você, de repente, pudesse estar bem, se sentir mais à vontade, porque elas precisavam se sentir mais à vontade. Então, você trazer elas para aquela zona onde elas se sentem mais à vontade e que o emocional delas estivesse bem. Como você faz isso? Aproximei as meninas mais nas posições onde elas se sentissem mais seguras uma perto da outra. Emocionalmente elas estariam melhor e psicologicamente elas acreditaram, elas compraram a minha ideia. Então elas compraram e foram para a quadra, algumas até querendo mostrar para mim, né? Tipo, ó, eu posso, você não está acreditando em mim, mas eu posso, mas deu certo. Muito bem, vamos ver então mais um trecho aí dessa conquista, momento da comemoração, o momento de levantar o troféu. Maurício, qual é a emoção de rever essas imagens? Para ficar sem palavras. Assim, pensar em tudo que eu passei, tudo que eu fiz para chegar a esse ponto, lembrar a história inteirinha desse projeto e já começar a imaginar, né, que essa possibilidade sempre existiu, está provada aí através do trabalho e que ela pode se repetir sim, que basta a gente acreditar que tudo na vida, a partir do momento que a gente acredita, a gente consegue conquistar. Eu, sei lá, arrepia, coração acelera, dá vontade de chorar, dá vontade, assim, na verdade eu não tinha ainda parado para pensar, porque eu já estou pensando em trabalhar esse ano com a equipe, então, mas olhando isso me motiva ainda mais, mas assim, é emocionante, sem palavras. Só tenho que agradecer a Deus, a todos aqueles que acreditaram em mim, por poder ter vivido esse momento inesquecível. Maurício, a gente vive sempre
né, ou deve viver sempre de bons exemplos. Exemplos que nos mostrem que é possível, sim, com dificuldades, com poucos recursos, mas também com a ajuda de muitos que são importantes, com o pouco que podem ajudar, para se chegar em um objetivo, né, para se melhorar de vida, para se conquistar uma determinada posição profissional, uma melhor qualidade de vida, inclusive financeira, enfim, e conquistar títulos na vida. E no esporte também, como é no seu caso. Então, a sua emoção, ela reflete realmente um aspecto para todos nós pensarmos, né, que é possível conquistar, sim, muito do que se quer com dificuldades. É possível se conquistar. Então, parabéns, Maurício. Uma referência aí para todos que estão nos assistindo. Um belo exemplo, por sinal. Eu agradeço. Mas a vida segue, Maurício, né? E como é que está a montagem da equipe para o ano de 2021? Estamos começando agora. Esse ano é uma equipe totalmente 100% renovada, onde nós estamos investindo em meninas um pouco mais novas, para a gente ter um tempo maior de trabalho, trabalhar esse ano e ainda tê-las no próximo, já visando novamente chegar ao ápice, às conquistas. Então, nós estamos em semana de avaliação de meninas seletivas, vindo meninas. Nós contamos com meninas do país inteiro. Por exemplo, tem menina hoje alojada em Amparo fazendo seletiva, que é do Mato Grosso, tem menina do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas, Pernambuco. Então, quer dizer, nós temos meninas do país inteiro vindo buscando a conquistar os seus sonhos, realização de sonhos, né? E nós estamos aqui, pelo fato de ter sido campeões, abrimos assim, né, essa janela e as meninas sonham em estar em uma equipe campeã sempre. Então, estamos preparando, sim, estamos com 40% da equipe montada, mas ainda em avaliação, que ainda deve durar mais umas 2 semanas para a gente encerrar esse ciclo. E aí a gente sempre deixa uma portinha aberta, uma vaguinha aqui, outra ali, porque sempre aparece alguma um pouco depois, mas estamos em fase de avaliação, de selecionar as meninas, preparação e, como eu disse, tentando montar uma equipe mais jovem esse ano, para que essa equipe, lógico, forte, mas mais jovem, para ganhar experiência, tentar colher os resultados, mas já pensando lá na frente, plantando a semente esse ano para colher o fruto, se possível esse ano ainda, mas se não, no próximo com certeza. E para as meninas que se interessarem, Maurício, né, como é que elas devem proceder para participar aí dessa seletiva? Através da nossa página, tanto no Facebook como no Instagram, Vôlei Amparo. Só procurar Vôlei Amparo no Face e Instagram. Vai inclusive aparecer aí no nosso GC. Nós vamos deixar no final dessa entrevista todos os contatos, evidentemente, do Maurício. Né? Sim. Mas já está aparecendo aí no nosso GC as informações que o Maurício está nos passando. E através da página nós tiramos todas as dúvidas, respondemos as perguntas e aí organizamos a vinda das meninas para que não venham, porque até nesse momento também estamos ainda evitando assim aglomerações, então nós fazemos por partes a seletiva, respeitando todos os protocolos, né, para que nada aconteça. E essa seletiva, para uma menina que vem, por exemplo, de fora, Maurício, ela dura quanto tempo? Por quanto tempo essa menina fica sendo avaliada? As meninas são 2 tipos de seletivas. As meninas que mandaram os vídeos, a gente analisa o vídeo, aquelas que vão bem, que a gente acha que merece uma atenção, elas vêm e ficam 3 dias em avaliação. Elas vêm, ficam aqui no alojamento da equipe, tem alimentação, tudo, elas seguem os dias aqui fazendo os testes. Que seria a segunda fase do vídeo. E no dia, por exemplo, dia 26 de fevereiro, nós temos a seletiva, que daí é uma seletiva mais assim, é um dia só, um momento único, que aí são todas as meninas que não conseguem mandar o vídeo, aquelas que moram mais por perto, ou mesmo as de longe, que querem vir e fazer aquela coisa do dia.
como chamávamos antes de peneira, vem, fez todas as avaliações, vai passando por fase no dia, né? Passou na primeira, fica para a segunda, fica na terceira, e as que não vão passando vão sendo eliminadas, mas são esses tipos de seletivas que nós procedemos. Mas essas informações todas a gente passa através do nosso site, da nossa página, e lembrando sempre, mesmo no dia da seletiva, dia 26, vai ter um número máximo de meninas que poderão vir. Quem não fizer a inscrição, infelizmente, se a gente passar do número, não poderá vir. Ok. Maurício, uma equipe campeã recebe sondagens de várias outras equipes, como você mesmo já comentou. Então, as meninas campeãs em 2020, qual foi o destino delas em relação a outras equipes? Nós tem as meninas que estouraram a idade, né? Que acabaram o ciclo na base e buscaram outros caminhos. E 100% da minha equipe acabou indo. Ficaram meninas, ficaram assim, elas foram vistas, né? Uma equipe campeã sempre existe, chama atenção. E as meninas tiveram propostas excelentes, como a gente não consegue dar uma assistência, um auxílio que as outras equipes dão, então elas tiveram propostas boas, melhores, e acabaram indo para equipes grandes. Hoje nós temos meninas jogando Superliga A, Superliga B, e algumas que foram para as equipes do Sub-21 do estado de São Paulo, que é onde é um ponto, né, do vôlei no país, é o campeonato mais difícil do país. As meninas que ainda têm idade acabaram indo para as equipes grandes, disputar o campeonato, vão acabar jogando contra nós. Mas assim, foram buscar um lugar ao sol, numa oportunidade melhor do que as que nós podíamos dar, infelizmente. Mas assim, lembrando sempre que a gente está trabalhando para que logo, logo a gente possa também dar pelo menos sim, um auxílio parecido com o dessas equipes e assim tentar permanecer com elas conosco. Maurício, para o ano de 2021 agora, quem são as equipes que realmente vão dar trabalho aí para o seu trabalho, para o trabalho da sua equipe? O campeonato é muito nivelado, né? Mas a gente sempre fala que assim tem 3 equipes ali que são normalmente que são as mais fortes, que é o Barueri, Bradesco, que é a de Osasco, né? E o Pinheiros. Essas equipes elas sempre saem na frente, até por conta do trabalho de base que eles têm, a formação, tudo, e eles já têm as meninas mais novas que sobem de categoria, então eles já têm uma equipe formada. E ainda as meninas, a maioria, já joga o Superliga A pela própria equipe, então são as equipes, vamos pensar assim, as mais que têm chance de ser campeãs. Aí depois vem a equipe do Taubaté, que sempre forma uma equipe forte, como eu disse, vai estar ainda mais forte, porque levou 3 das melhores atletas que eu tinha e vai estar sempre fortalecida. Depois vem nivelando, né? São Caetano, as equipes tradicionais, São Bernardo, Franca, o SESI volta agora para o Sub-21, disputar o Sub-21. Então, assim, são muitas equipes disputando o mesmo objetivo. Mas, como eu disse, essas 3 que eu citei, elas são as que normalmente saem um pouquinho à frente. Mas não que falando que assim já possam, vai estar entre elas. Não, a gente tem um trabalho, nós já mostramos que podemos surpreender essas equipes, sim. Muito bem. Maurício é professor de Educação Física, técnico de vôlei, amparense, né? Já foi jogador de futebol profissional, ainda é alguém ligado ao esporte, evidentemente. E amparense. Como que o Maurício, né, vê o desenvolvimento do esporte hoje aqui no nosso município? Eu já vi o esporte de Amparo muito mais forte. No esporte no geral, futebol, futsal, basquete. Eu creio que teve há uns tempos atrás, ele andou parado. Por isso que eu saí do futebol, vim para o vôlei e mostrei, assim, acho que através do meu trabalho deu para mostrar que é possível quando você quer fazer as coisas acontecerem. Mas eu vejo assim, eu olho agora com algumas possibilidades diferentes. Eu
eu vejo assim um secretário com ideias diferentes, querendo ampliar mais os horizontes, mas eu creio que não adianta uma pessoa querer ou um treinador querer, eu acho que isso tem que partir de todos os formadores, que são os professores de educação física, são os ex-atletas, quererem que essa coisa aconteça realmente, pensando sempre em primeiro lugar nas crianças, que essa formação, eu creio sempre que a formação, para uma cidade ser boa no esporte, ela teria que já começar nas escolas, como era antes, você já praticava o esporte na escola e saía da escola para fazer o esporte, aquele que você queria, uma formação mais diversificada, aí você escolhia a modalidade. Eu vejo assim, quer dizer, eu quero acreditar que o esporte em Amparo vai voltar a ser como era lá atrás, como eu disse, em 1980 e pouco, que foi uma fase muito boa para o esporte de Amparo, em todas as modalidades, judô e todos mais, mas hoje eu olho assim com preocupação, mas acreditando que uma gestão que vem com ideais como esta que está vindo, possa ajudar a isso daí tudo acontecer, fazer com que essas coisas voltem a ser como antes, acreditando que pode dar certo. E, como eu disse, eu acho que o vôlei é um exemplo para ser seguido nesse sentido, acreditar, fazer acontecer. Tomara que voltem a ter handebol, basquete, eu tenho um relacionamento muito bom com todos os professores das modalidades. E sempre estou aberto a conversar, a dar assim, informações para que isso tudo possa acontecer, fazer acontecer. Podemos melhorar. E eu quero acreditar nisso. Todas as modalidades de amparo. Quero um amparo forte. Eu sou um treinador de vôlei de amparo que acredito no vôlei de amparo e não sair de amparo porque eu quero que o vôlei de amparo se torne forte, o vôlei amparense. Que nós cheguemos a ter uma equipe adulta disputando uma Superliga, que enchamos o ginásio com torcida quando estiver podendo ter, e tudo volte a acontecer, mas não só para o vôlei, mas para todas as modalidades. O esporte é muito importante na vida e na formação das pessoas. Muito bem. Maurício, estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria de finalizar com uma reflexão pensando no futuro. Daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, qual é a conquista que você tem aí dentro de você, dentro da sua mente, que você não quer abrir mão de conseguir? Meu sonho é disputar uma Superliga. Assim, aí a gente sabe que é outro patamar, que estar ali já é uma coisa assim, é uma conquista. Esse é o meu maior sonho, o objetivo é por aquilo que eu brigo. Muitas vezes, durante toda essa trajetória, eu penso em desistir, por conta das dificuldades. Mas se lá na frente eu sentar na minha casa e puder relembrar e falar assim, olha, isso foi a maior conquista da minha vida, é estar disputando uma Superliga. Eu ver o nome de Amparo disputando uma Superliga. E assim, não faço nem tanta questão que seja o Maurício, porque o Maurício deixa o legado, mas que a nossa cidade seja representada numa Superliga através desse projeto que começou com tanta dificuldade, mas pode se fortalecer. Muito bem, Maurício. Grandes sonhos começam a ser realizados quando eles estão dentro da nossa mente e o desejo é forte o suficiente para colocá-lo para fora, para externá-lo, para concretizá-lo. Eu tenho certeza que essa força interior está aí. Então, quem quiser apoiar o vôlei de Amparo, Maurício, ou quiser conhecer mais sobre o projeto do vôlei de Amparo, que está aí sob sua batuta, deve fazer contato de que forma? Pode entrar, vou deixar o meu telefone, meu contato pessoal, meu e-mail e acho que pode ser colocado e... Isso, vai aparecer aí no nosso GC, inclusive. Aí é só entrar em contato comigo ou através também da página, entrando em contato. A página coloca a pessoa para conversar comigo, entra em contato comigo. Qual que é a página, Maurício? A página, o e-mail, o telefone, você pode falar aí que vai aparecer no nosso GC.
A página é o Vôlei Amparo, no tanto Facebook como Instagram. O e-mail é mav-rocha@hotmail.com. E o telefone é o 19 99669 9397. Fala direto comigo e estou aberto a toda e qualquer ajuda que vier, sempre será boa. Agradeço de coração. Gostaria de aqui agradecer também todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores que vêm lutando junto com a gente para fazer com que tudo isso seja possível, que esse sonho se realize, tanto o sonho do vôlei como dessas meninas que vêm de todos os lugares do país e das nossas meninas amparenses que acreditam sempre que podem realizar. Agradecer às empresas que nos patrocinam, Fernandes, HTM, Chefa, Supermercado Guarani, Óticas Claras, que são esses nossos patrocinadores principais. Agradecer à Prefeitura Municipal de Amparo, que nos cede da estrutura, né, de transporte, de tudo, para que a gente possa estar viajando com segurança e realizar, né, os nossos sonhos participando desses campeonatos importantes que a Prefeitura ajuda, e todos os nossos apoiadores, os nossos restaurantes que nos ajudam com as refeições, que são vários, Comida da Vovó, Mama, Supermercado Guarani, tem Padeiro, Ponto Quente, são várias que nos ajudam nesse momento, dando a refeição para as meninas, ajudando nesse sentido. E todos os outros apoiadores que tem. Hoje nós contamos também com aquele que quiser, um sistema que chama-se Adote um Atleta. E aí é só entrar em contato com esses telefones, esses contatos que nós deixamos, que podemos explicar melhor como funciona, que será muito bem-vindo, que é um novo meio de ajudar essas meninas que vêm para cá e tentam se estabelecer no esporte. Vamos então, pessoal, apoiar o esporte amparense e vamos apoiar ideias e esforços nobres como o do Maurício, professor de Educação Física e técnico de vôlei feminino aqui da cidade de Amparo. Maurício, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo conosco no canal Educação e Business. E esperamos voltar com você aqui para contar sobre novas conquistas. Muito obrigado, Maurício. E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal e verificar sobre o vestibular Unifia, através dos vários acessos disponíveis para informação, como o e-code que está aí na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia ou acessando nossas redes sociais. Não esquecendo, é claro, de curtir nossa página no Facebook e Instagram e se inscrever no YouTube, além de poder nos contatar através do telefone 19 3907 9870. Venha estudar conosco e transforme seu futuro. Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Vamos incentivar o esporte. Vamos transformar a vida das pessoas através do esporte. Até a próxima entrevista.